Enquanto os gregos nesse dia estão reunindo em uma solenidade, a memória, como eles a expressam, dos ilustres santos, os 12 apóstolos dignos de todo louvor, sigamos em espírito o povo romano, reunido em torno do sucessor de Pedro, e fazem ressoar a esplêndida basílica da Via Ostiana com cânticos de vitória, enquanto oferece ao doutor dos gentios, São Paulo, a homenagem agradecida da cidade e do mundo, Urbi et Orbi. No dia 25 de janeiro, vimos Santo Estevão conduzindo ao presépio místico de Cristo o outrora voraz lobo de Benjamim, finalmente domado, mas que na manhã de sua impetuosa juventude havia enchido a Igreja de Deus de lágrimas e derramamento de sangue. Sua noite realmente chegou, quando, como Jacó havia previsto, Saulo, o perseguidor, superaria todos os seus predecessores entre os discípulos de Cristo, aumentando o rebanho e alimentando a grei com o alimento mais escolhido de sua doutrina celeste. Por um privilégio sem igual, Nosso Senhor, embora já sentado à destra de seu Pai, ousou não só chamar, mas pessoalmente instruir este novo discípulo, para que um dia fosse contado entre os seus apóstolos. Os caminhos de Deus nunca podem ser contraditórios. Portanto, esta criação de um novo apóstolo não pode ser realizada de maneira despreciativa à Constituição divina já entregue à Igreja de Cristo pelo Filho de Deus. Portanto, logo que o ilustre convertido sai daquelas contemplações sublimes, durante as quais o dogma cristão foi derramado em sua alma, ele deve ir a Jerusalém para ver Pedro, como ele mesmo relata aos seus discípulos na Galácia. Cabe a ele, diz Bossuet, comparar seu próprio evangelho com o do príncipe dos apóstolos. A partir desse momento, agregado como cooperador na pregação do Evangelho, vemos-no em Antioquia, nos Atos dos Apóstolos, acompanhado por Barnabé, apresentando-se a obra da abertura da igreja aos gentios, a conversão de Cornélio já tendo sido efetuada pelo próprio Pedro. Ele passa um ano inteiro nessa cidade, colhendo uma ceifa abundante. Depois da prisão de Pedro em Jerusalém, na sua posterior partida para Roma, um aviso do alto dá a conhecer aos que presidem a igreja em Antioquia que é chegado o momento de impor as mãos aos dois missionários e conferir-lhes o sagrado caráter da ordenação. A partir dessa hora, Paulo atinge a plena estatura de um apóstolo, e é claro que a missão para a qual ele estava se preparando está agora aberta. Ao mesmo tempo, na narrativa de São Lucas, Barnabé quase desaparece, mantendo apenas uma posição muito secundária. O novo apóstolo tem seus próprios discípulos, e daí em diante assume a liderança de uma longa série de peregrinações marcadas por tantas conquistas. A primeira é para Chipre, onde sela uma aliança com a Roma antiga, análoga à que Pedro contraiu em Cesareia. No ano 43, quando Paulo desembarcou em Chipre, seu procônsul era Sérgio Paulo, ilustre por sua ascendência, mas ainda mais pela sua sabedoria de seu governo. Ele desejava ouvir Paulo e Barnabé. O milagre operado por Paulo sob seus próprios olhos o convenceu da veracidade de seus ensinamentos. E a igreja cristã contava naquele dia, entre seus filhos, um que era herdeiro do nome mais orgulhoso entre as famílias nobres de Roma. Tocante foi a troca mútua que ocorreu nesta ocasião. O patrício romano acabara de ser libertado pelo judeu do jugo dos gentios. Em troca, o judeu, até então chamado Saulo, recebeu e passou a adotar o nome de Paulo, como um troféu digno do apóstolo dos gentios. De Chipre, Paulo viajou sucessivamente para a Cilícia, Panfília, Pisídia e Licaônia, por toda parte pregando o evangelho e fundando igrejas. Ele então retornou a Antioquia no ano 47 e encontrou a igreja ali em estado de violenta agitação. Um grupo de judeus vindo das fileiras dos fariseus para o cristianismo, embora consentindo de fato com a admissão de gentios na igreja, sustentavam que isso só poderia ser feito sob a condição de serem igualmente submetidos a práticas mosaicas, como circuncisão, distinção de carnes, etc. Os cristãos que haviam sido recebidos entre os gentios ficaram enjoados com essa servidão a qual Pedro não os havia submetido. E assim, a controvérsia tornou-se tão quente que Paulo considerou necessário empreender uma viagem a Jerusalém, onde Pedro havia chegado recentemente, um fugitivo de Roma, e onde o colégio apostólico estava naquele momento também representado por João, bem como por Tiago, o bispo da cidade. Reunidos estes para deliberar sobre a questão, foi decretado em nome e sob a influência do Espírito Santo que a exigência de qualquer coisa relativa aos ritos judaicos deveria ser totalmente proibida no caso de convertidos gentios. Foi nesta ocasião também que Paulo recebeu desses pilares, como ele os denomina, pilares, a confirmação deste seu apostolado, superado ao dos 12, e ser exercido especialmente em favor dos gentios.
Por este ministério extraordinário confiado às nações, a igreja cristã afirmou definitivamente a sua independência do judaísmo, e os gentios podiam agora estar livremente em seu seio. Paulo retomou então seu curso de viagens apostólicas por todas as províncias que já havia evangelizado para confirmar as igrejas. Dali, passando pela Frígia, veio para a Macedônia, ficou um tempo em Atenas e depois para Corinto, onde permaneceu 1 ano e meio. Ao partir, deixou nessa cidade uma florescente igreja, pela qual despertou contra ele a fúria dos judeus. De Corinto, Paulo foi para Éfeso, onde ficou 2 anos. Tão grande foi seu sucesso com os gentios de lá que o culto de Diana foi materialmente enfraquecido, após o que se seguiu um tumulto. Paulo pensou que chegara o momento de sua partida de Éfeso. Durante sua permanência ali, ele deu a conhecer aos seus discípulos um pensamento que perseguia há muito tempo. Preciso ver Roma. A capital do mundo gentil estava realmente chamando o apóstolo dos gentios. O rápido crescimento do cristianismo na capital do império colocou frente a frente, e de uma maneira mais impressionante do que em qualquer outro lugar, os dois elementos heterogêneos que formavam a igreja daquele dia. A unidade da fé reunia em uma só dobra aqueles que antes foram judeus e aqueles que tinham sido pagãos. Ora, aconteceu que alguns de ambas as classes, esquecendo com demasiada facilidade a gratuidade de sua vocação comum à fé, começaram a desprezar seus irmãos da classe oposta, julgando-os menos dignos do que eles eram daquele batismo que os tornou todos iguais em Cristo. Por um lado, certos judeus desdenhavam os gentios, lembrando-se do politeísmo que havia manchado sua vida passada com todos os vícios que vêm em seu rastro. Por outro lado, alguns gentios desprezavam os judeus, como vindos de um povo ingrato e cego, que tanto abusou dos favores de Deus, que Deus lhes prodigalizou, a ponto de crucificar o Messias. No ano 53, já ciente desses debates, aproveitou uma segunda viagem a Corinto para escrever aos fiéis da igreja em Roma aquela famosa epístola na qual ele enfaticamente expõe quão gratuito é o dom da fé. E sustenta como judeus e gentios, sendo bastante indignos da adoção divina, foram chamados apenas por um ato de pura misericórdia. Ele sustenta isso, que eles foram chamados apenas por um ato de pura misericórdia. Ele também mostra como judeus e gentios, esquecendo o passado, têm apenas que se abraçar na fraternidade de uma mesma fé, testemunhando assim a sua gratidão a Deus, por quem ambos foram igualmente impedidos pela graça. Sua dignidade apostólica, tão plenamente reconhecida, autorizou Paulo a interferir nesse assunto, embora tocasse um centro cristão não fundado por ele. Enquanto aguardava o dia em que pudesse contemplar com os próprios olhos a rainha de todas as igrejas, recentemente fixada por Pedro nas 7 colinas, o apóstolo ansiava uma vez mais por fazer uma peregrinação à cidade de Davi. A raiva judaica naquele momento estava desenfreada em Jerusalém contra ele. O orgulho nacional sendo mais especialmente aguçado, na medida em que ele, o ex-discípulo de Gamaliel, cúmplice do assassinato de Estevão, deveria agora convidar os gentios a se unirem aos filhos de Abraão, sob a mesma lei de Jesus de Nazaré. O tribuno Lísias mal conseguiu arrancá-lo das mãos desses homens sanguinários, prontos para despedaçá-lo. Na noite seguinte, Cristo aparece a Paulo dizendo-lhe, permanece constante, porque assim como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que dês testemunho também em Roma. Só depois de 2 anos de cativeiro é que Paulo, tendo apelado a César, desembarcou na Itália no início do ano 56. Então, finalmente, o apóstolo dos gentios fez sua entrada em Roma. As armadilhas de um vencedor não o cercaram. Ele era apenas um humilde prisioneiro judeu levado ao local onde todos os apelantes de César foram reunidos. Ainda era ele aquele judeu que o próprio Cristo havia conquistado no caminho de Damasco. Não mais Saulo, benjamita, ele agora se apresentava sob o nome romano de Paulo. Nem isso foi um furto, um roubo de sua parte, pois depois de Pedro ele seria a segunda glória de Roma e a segunda garantia de sua imortalidade. Ele não trouxe a primazia com ele, de fato, como Pedro havia feito, pois isso havia sido confiado por Cristo apenas a um, Pedro. Mas Paulo veio a afirmar, no próprio centro do mundo gentil, a delegação divina que ele havia recebido em favor das nações, assim como um afluente deságua na corrente principal, que, misturando suas águas com as dela, finalmente as esvazia no oceano. Paulo não deveria ter sucessor em sua missão extraordinária, mas o elemento que ele havia depositado na Senhora, a Mãe Igreja, era de tal valor que, no decorrer dos tempos, os romanos pontífices, herdeiros do poder monárquico de Pedro, sempre apelaram para a memória de Paulo, pronunciando seus mandatos nos nomes unidos dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Todas as vezes na missa em que se diz São Pedro ou se diz São Paulo, os dois estão unidos. Perto do final do ano 57, em virtude de sua apelo a César, o apóstolo foi finalmente convocado perante o pretório, e a defesa bem-sucedida de sua causa resultou em sua absolvição.
Sendo agora livre, Paulo revisitou o Oriente, confirmando em seu curso evangélico as igrejas que ele havia fundado anteriormente. Assim, Éfeso e Creta mais uma vez desfrutaram de sua presença. Em uma, ele deixou seu discípulo Timóteo como bispo, e na outra, Tito. Mas Paulo não havia deixado Roma para sempre. Maravilhosamente iluminada como ela havia sido por sua pregação, a igreja romana ainda estava para ser dourada por seus raios de despedida e purificada por seu sangue. Um aviso celestial, como no caso de Pedro, mandou também retornar para Roma, onde o martírio o guardava. Este fato é atestado por Santo Atanásio. Aprendemos o mesmo também de Santo Astério de Ameseu, que logo comenta que o apóstolo entrou em Roma mais uma vez, aspas, para ensinar os próprios mestres do mundo, para transformá-los em seus discípulos, e por seus meios lutar contra toda a raça humana. Com toda a raça humana. Lá Paulo encontra Pedro engajado no mesmo trabalho. Ele imediatamente se une ao mesmo empreendimento divino com ele e começa a instruir os filhos da lei, dentro das sinagogas, e os gentios fora. Por fim, Roma possui seus dois príncipes conjuntamente, aquele sentado na cátedra eterna, segurando em suas mãos as chaves do reino dos céus, o outro cercado pelos feixes, que ele acumulou nos campos do mundo gentio. Eles agora não se separarão mais, mesmo na morte, como canta a igreja, eles não serão separados. O período em que estiveram juntos foi necessariamente curto, pois eles deveriam prestar ao seu mestre o testemunho de sangue, antes que o mundo romano fosse libertado da odiosa tirania, sob a qual estava gemendo. A morte dele seria o último crime de Nero. Depois disso, ele desapareceria de vista, deixando o mundo horrorizado em seu fim, tão vergonhoso quanto trágico. Foi no ano 65 que São Paulo retornou a Roma, mais uma vez sinalizando sua presença ali pelas múltiplas obras de seu apostolado. Desde o tempo de seus primeiros trabalhos lá, ele fez conversões até mesmo no próprio Palácio dos Césares. Sendo agora devolvido a este antigo teatro de seu zelo, ele novamente encontra a entrada na residência imperial. Uma mulher que vivia em relações criminosas com Nero, como também uma copeira dele, foram ambas apanhadas na rede apostólica, pois era realmente difícil resistir ao poder daquela poderosa palavra. Nero, enfurecido com a influência deste estrangeiro em sua própria casa, estava empenhado na destruição de Paulo. Sendo antes de tudo lançado na prisão, seu zelo não esfriou, mas ele persistiu ainda mais na pregação de Jesus Cristo. Tendo os dois convertidos do palácio imperial abjurado, juntamente com o paganismo, o modo de vida que levavam, essa dupla conversão deles apenas apressou o martírio de Paulo. Ele estava bem ciente de que seria assim, como pode ser visto nessas linhas dirigidas a Timóteo. Trabalho até em bandos, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está ligada, não está vinculada, não está presa. Portanto, tudo suporto por amor dos eleitos, pois estou agora pronto para ser sacrificado, como uma vítima já aspergida com a água lustral, e o tempo de minha dissolução está próximo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Quanto ao resto, me está reservada uma coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. No dia 29 de junho do ano 67, enquanto Pedro, tendo atravessado o Tibre pela ponte Triunfale, se aproximava da cruz preparada para ele na planície vaticana, como narramos ontem, outro martírio se consumava na margem esquerda do mesmo rio. Paulo, ao ser conduzido pela via Ostiana, foi também seguido por um grupo de fiéis, que se misturou com a escolta dos condenados. Sua sentença foi que ele deveria ser decapitado nas águas salvianas. Uma marcha de 2 milhas levou os soldados a um caminho que levava para o leste, por onde conduziram seu prisioneiro ao lugar marcado para o martírio deste, o doutor dos gentios. Paulo caiu de joelhos, dirigindo sua última prece a Deus. Depois, tendo enfaixado os olhos, esperou o golpe mortal. Um soldado brandiu sua espada, e a cabeça de Paulo, ao ser cortada do tronco, deu 3 saltos, quicou 3 vezes no chão. E ali, três fontes brotaram imediatamente, nesses mesmos pontos onde ela bateu. Essa é a tradição local, a Trefontane, al Triunfale. E até hoje, 3 fontes, na Trefontane, podem ser vistas no local de seu martírio, sobre cada uma das quais um altar é erguido. Ontem, ó Paulo, teu trabalho terminou. Tendo dado tudo, vós finalmente vos deste a vós mesmo. A espada, cortando vossa cabeça sagrada, realizou o triunfo de Cristo, assim como havia previsto. A morte de Pedro fixa o trono da esposa em seu lugar predestinado. Louvado sejas, ó apóstolo, agora e para sempre. A eternidade em si não será suficiente para esgotar a gratidão que nós, as nações e os gentios, temos para convosco.
Realiza a tua obra em cada um de nós durante toda a tua velhice. Não permitas que, pela queda de qualquer um dos chamados por nosso Senhor para completar seu corpo místico, a esposa seja privada de seu único aumento com o qual ela pudesse contar. Sustentai e protegei contra o desânimo os pregadores da palavra sagrada, todos aqueles que, pela pena ou por qualquer título, continuam a tua obra de luz. Multiplicai esses valentes apóstolos que estão sempre estreitando em nosso globo os limites das trevas. Tu prometeste permanecer conosco, estar sempre atento ao progresso da fé das almas e fazer com que os puros deleites da união divina estejam sempre desenvolvidos aqui. Cumpri a tua promessa, por causa de tua ida para Jesus. Sua palavra não é menos comprometida com aqueles que, como nós, não puderam conhecê-lo aqui embaixo. Para aqueles que não viram vosso rosto na carne, vós deixastes em uma de vossas epístolas imortais a garantia de que cuidarias de que nossos corações fossem consolados, fossem instruídos na caridade e em toda a riqueza da plenitude do entendimento para o conhecimento do mistério do Deus Pai e de Cristo Jesus, seu Filho, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, através do Espírito Santo. Não permitais ao doutor de nós, os gentios, que essa luz se apague em nosso peito.